Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, divulgando a palavra, semeando, aprendendo juntos, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra. E queridos, começando, como sempre, com a pregação de Billy Graham para hoje, vamos ver o que Billy Graham nos ensina hoje. A pregação hoje, segunda-feira, 13 de fevereiro, é a seguinte: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Colossenses 3,12. Muitos escritores retratam o pessimismo dos nossos dias e vários deles levam as mãos à cabeça em desespero e dizem: não há solução para o dilema do homem. Ernest Hemingway disse certa vez: eu vivo num vácuo que é tão solitário como uma válvula de rádio quando as pilhas se acabam e não há nenhuma tomada elétrica onde se ligar. Eugênio O'Neill descreve a postura filosófica dos nossos dias como uma longa jornada noite adentro e diz que o único sentido da vida é a morte. Mas eu digo a Hemingway e a O'Neill: a vida tem muito mais a oferecer do que a morte. A vida é muito mais do que uma válvula de rádio que precisa de uma tomada elétrica para ser ligada. Jesus nos ensinou como é digno e importante ser uma pessoa. Deus nos colocou nessa terra com um propósito, e esse propósito é que tenhamos comunhão com Ele e venhamos a glorificá-lo. Bom, queridos, como sempre, mais uma vez, Billy Graham nos ensinando, nos mostrando como sermos verdadeiros cristãos, e hoje ele focando na importância de acreditarmos em Deus e de sabermos que Deus tem um propósito para mim, um propósito para você, um propósito para todos nós. E com esse propósito, Deus quer que tenhamos comunhão com Ele e dessa maneira a vida faz todo sentido. Então, queridos, é isso. E para nossa reflexão, hoje, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. E ele diz o seguinte: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Bom, queridos, aqui é Paulo ensinando que a gente nunca deve praticar o mal, jamais, não tem cabimento. Nós, pessoas de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, pessoas que buscam levar uma vida reta, pessoas que buscam se aproximar cada vez mais do nosso Pai, pessoas que buscam as promessas de Deus, que esperam que essas promessas aconteçam, ou melhor, nós temos a certeza que elas acontecerão. A gente conta com essas promessas na nossa vida, então não faz sentido uma pessoa que pensa dessa maneira, que leva uma vida baseada nos ensinamentos de Deus, sequer pensar em fazer mal para alguém, mesmo que essa pessoa seja um inimigo, vamos dizer assim. Hoje em dia nós não temos mais inimigos, antigamente sim, tinha a tribo que era inimigo da outra tribo, tinha o mocinho, tinha o bandido, então tinham pessoas que eram, poderiam se dizer assim, inimigas, Hoje em dia, graças a Deus, nós não temos mais isso. Por exemplo, eu não tenho inimigo, e de certo que você, meu querido, você, minha querida, também não tem inimigo, Mas pessoas que muitas vezes nos tratam mal, pessoas que às vezes a gente não vai muito, como a gente diz, não vai muito com a lata da pessoa, e a pessoa às vezes não vai muito com a nossa também, não vai muito com a nossa cara, mas é diferente, não é um inimigo, é apenas uma pessoa que a gente não tem uma liberdade, que a gente não tem uma convivência maior, Mas
nada justifica que a gente trate a pessoa mal, que a gente pratique o mal, que a gente pense em fazer maldade, né? Isso não faz parte da vida de um cristão. Então aqui ele ensina que a gente vença o mal com o bem, né? Então é muito importante, muito bonito isso. Se a gente ler um pouquinho mais para cima, ele fala: se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe água. Se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe o que comer, né? Ou seja, né, vença, trate o mal com o bem, né? Mostre que você é superior a essas coisas. Mostre que quem rege a sua vida é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que pratica o bem. Então, queridos, né? A reflexão hoje é essa, né? Se você costuma também, é claro, vencer o mal com o bem, se você trata o mal com o bem, né? É de suma importância que nós, cristãos, né, que tenhamos essa postura, né? Sempre o bem, sempre o bem. Então, se você está no trânsito, né, hoje em dia, eu sempre falo que eu, né, sou uma pessoa que o trânsito me irrita, o trânsito fica me tentando toda hora que eu saia fora do sério, que eu xingue, que eu esbraveje. É claro que, né, que eu fico, né, eu me controlo, é claro, a gente tem que se controlar, né? Então, se você tem alguma coisa também, né, que assim que o trânsito, alguma outra coisa que te irrite, que fique testando a sua paciência, né, é o melhor lugar para a gente testar esse ensinamento de hoje, para a gente vencer o mal com o bem, né? Então, se a pessoa fizer alguma coisa no trânsito para você, te xingar, né, que você não, vamos dizer assim, né, não baixe ao nível da pessoa, né, não baixe a esse nível, não se abaixe, não chegue a esse nível, né, mantenha-se no nível que nós somos, mantenha-se no nível de Deus, né, mantenha-se, lembre-se, né, de quem rege a sua vida é Jesus, né? Então pare para pensar um minutinho, um segundinho, aliás, Jesus agiria dessa maneira, Jesus revidaria um xingamento, né? Jesus, ele revidaria uma provocação, né? Então se ponha, né, no lugar de Jesus, ou melhor dizendo, deixe que Jesus esteja na mesma situação e veja como ele reagiria, tá bom? Então esse é o ensinamento hoje, essa é a nossa reflexão, né? Se a gente trata o mal com o mal, ou se a gente deixa que nessa hora Jesus tome conta da situação, que Deus tome conta da situação e que Ele resolva da maneira dele, ou seja, com o bem. Então que a gente deixe, né, o bem sempre aflorar, né, em qualquer situação, que a gente nunca mostre o nosso pior lado, né? E não é mostrar o pior lado para as pessoas, né? É não mostrar o pior lado para Deus, né? Deus sabe que eu tenho um lado ruim, Deus sabe que você tem um lado ruim, mas que a gente consiga, né, segurar esse lado ruim aqui dentro, que ele fique para cá, que ele morra aqui, que ele não saia. Então, que o bem sempre sobressaia sobre o mal. Certo, queridos? Então, pense nisso, reflita sobre isso. Se você consegue se controlar em qualquer situação, se você deixa que Deus dirija as rédeas da sua vida em qualquer situação, que você nunca, né, se você consegue nunca mostrar o seu lado ruim, nunca perder a linha, como alguns costumam dizer, ou seja, que a gente vença o bem, que a gente vença o mal, desculpe, com o bem, né? Então que o bem sempre prevaleça na nossa vida, tá bom? Na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que busca a salvação, na vida de uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, não pode haver esse tipo de coisa. É uma contradição, né? Não tem explicação, né?
a gente é de Deus, a gente vive os mandamentos de Deus, a gente procura sempre viver a vida cada vez mais reta, levar uma vida em santidade. Então, como que a gente vai fazer o mal? Não tem como, não cabe na nossa vida, não cabe, tá bom, queridos? E que a gente pense bastante, né? Eu falei coisa de perdoar, para se a gente quer ser perdoado, nós temos que perdoar, né? Não adianta eu não perdoar nada, não perdoar ninguém, ou perdoar um, não perdoar outro, e depois eu nas minhas orações pedir para que Deus perdoe os meus pecados. Ué, como que eu posso fazer isso? Como que Deus vai perdoar os meus pecados se eu não perdoo o que os outros fazem comigo? Então, aqui cabe, né, aqui nessa nossa reflexão de hoje, né? Como que eu vou querer que os outros me façam bem se eu faço mal para os outros, né? Não tem cabimento. Então, eu tenho que tratar todos com delicadeza, com gentileza, fazer o bem sempre, para que eu possa também querer o bem na minha vida. Então, não posso fazer o mal e querer o bem. Eu não posso plantar o mal e querer colher o bem. Então, eu tenho que plantar o bem e para poder colher o bem também. Tá bom, queridos? Pense nisso, tá bom? Pense nisso. Se você está vencendo o mal com o bem, tá bom? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus nos deu uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que está começando. Muito obrigado a todos os inscritos novos dessa semana. Sejam todos bem-vindos. Aqui é um canal para a gente aprender, para a gente começar o dia falando de Deus e aumentar, né, alimentar nossa fé, nossa esperança e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai Celestial. Seja bem-vindo todos vocês. Deixe aqui o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, deixe o seu joinha, não se esqueça. Caso, né, você não tenha se inscrito ainda, se inscreva, por favor. E se puder ainda, né, vou abusar mais uma vez, compartilhe nas suas redes sociais o canal também. Dessa maneira, mais almas serão alcançadas para o reino do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui na madrugadinha. Hoje agora deve ser umas 4h40, 4h45 da manhã. É o horário que eu gosto de fazer os vídeos, né? Sempre é um silêncio, né? É muito bom para a gente orar, para a gente falar de Deus. E eu conto com você aqui, que abrilhanta muito esse nosso encontro, tenha certeza disso. Tá bom, queridos? Então, vamos à oração de hoje, que é a seguinte. Oração do dia. Amado Pai, teu amor por mim vai além da desesperança desta vida e confere a mim o propósito que eu tão desesperadamente preciso. Amém. Bom, queridos, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe nossa família. Deus abençoe nossos empregos. Deus abençoe as nossas escolhas, as nossas decisões, para que elas nos permitam levar uma vida plena, uma vida serena e que essas escolhas nos aproximem cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.